Fala galera, beleza? Peacemaker aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser sobre NA. Isso mesmo, NA. O cenário do NA, as equipes do NA, o que está acontecendo, né? Eu que sou um cara que já venho falando há algum tempo, inclusive publicamente, sobre a minha opinião do cenário, sobre o que já vem acontecendo com alguma das equipes. Então eu resolvi fazer um vídeo para estender um pouco mais sobre isso daí. Então vamos direto para o vídeo e agradecer o apoio de vocês. Se vocês estão curtindo os vídeos, deixe seu like, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha para os amigos de vocês aí o que vocês acham que vai acontecer no cenário do NA. Vamos para o vídeo que eu vou explicar para vocês. Fechou? Então é o seguinte. Aqui, primeiro de tudo, né? Acho que é justo e importante a gente mencionar a notícia mais recente e importante que impacta diretamente, ao meu ver, o cenário do NA, que é o Liquid transicionando para a Europa com as adições que eles fizeram, né? Rainwaker, Patsy e já tinha o Yakindar. Então deixa de ser uma equipe norte-americana. E galera, sinceramente falando, essa equipe ela só treinava no NA quando não tinha como. Não sei se todos são cientes disso, né? Mas a ESL ela dá um incentivo para organizações americanas para que eles fiquem um período do tempo do ano nos Estados Unidos, justamente para movimentar o cenário, para fomentar o cenário. Eles são pagos para isso. Isso já foi a público, né? Inclusive já teve jogadores que até reclamaram a respeito disso, de ter que ficar um período de tempo lá, sendo que a qualidade de treino é horrível e tudo mais. Então, assim, os americanos, existia um período no Counter-Strike onde o NA estava muito mais forte do que é hoje em dia. E existia um grande movimento dos americanos até de reclamarem, porque eles tinham que passar muito tempo viajando e ficavam fora de casa e gostariam de poder ficar um pouco mais dentro dos Estados Unidos. Até porque nessa época tinha vários campeonatos nos Estados Unidos, o negócio era bem diferente de como é hoje em dia. E aí, não estamos mais no que rolou antigamente, né? Eu, inclusive, morei lá e fiz parte disso daí antigamente. E assim, a gente vai chegar lá, mas isso aqui é muito impactante e é mais impactante do que as pessoas estão dizendo. Além do Liquid deixar de fazer parte desse acordo com a ESL para para receber esse benefício, esse apoio, também tem toda essa questão, né, do Liquid agora disputar vagas na Europa também, ou seja, eles dificultam a vida deles, de certa forma, em prol de ter uma qualidade melhor de treinos, em prol de uma logística que, ao meu ver, também faz sentido em alguns aspectos do que, né, ter que disputar e ter que ficar na NA e ter que treinar na NA, e todo esse rolê aí é muito impactante para as equipes hoje em dia. E não é só o Liquid, viu, galera? EG, Complexity, todas as organizações maiores, Fúria, PEN eu não tenho certeza, mas Fúria, sim. Todas as equipes que ficam grande parte do tempo no NA e tem parceria com a ESL, eles recebem esse incentivo para permanecerem morando lá e jogando campeonatos lá, qualificatórios e tudo mais. Então, assim, falamos de Liquid, e para falar de Liquid temos que também falar de EG, né? E a situação do EG aqui, né? Vamos abordar aqui, né? Primeiro eles queriam, porque queriam Jax, e depois eles queriam uma estrela, né, da Jordânia, o Boros. E aí eles foram atrás de Elige e Electronic, e aí eles foram atrás de Jax, e aí eles foram atrás de Zort, e aí o coach tá explorando as mudanças e tá querendo também sair pular fora do barco, e aí eles têm o Nilan, e aí tem time Academy, e tem time Blue, e tem time amarelo, e tem time rosa, e tem time pra tudo que é lado. E aí o EG é a festa do caqui, né? E aí o que acontece com o EG é o seguinte: tivemos a notícia mais recente, de acordo com o portal do Dust2 dos Estados Unidos, é que o EG muda novamente de ideia e agora vai ter o time majoritariamente americano. Surpreendentemente, resolveram ficar no NA. Será que foi uma certa pressão da ESL ou uma certa pressão do fator do Liquid ter largado? E aí o EG pegou e falou: opa, peraí, se a gente for também por esse caminho, vai morrer tudo, aqui acabou? Ou será que foi uma preocupação deles? Eu arrisco dizer que não tem nada a ver. E eu ainda acho mais. Eu acho que esse rolê aqui do
do EG foi uma parada que eles tentaram negociar assim com muita gente e talvez o poder de negociação e algum do que eles estavam oferecendo, a ideia que eles tinham aí, eu acho que foi por água abaixo, acho que não funcionou muito bem. Por isso que eles não conseguiram trazer os jogadores que eles queriam, acabaram perdendo para outras equipes aí. De fato, deve ter rolado essas conversas e o projeto talvez não pareceu interessante para vários desses jogadores aí, mas vamos aguardar, né? Plot twists aí, quem sabe vem Electronic. Agora sim, Electronic sair da Europa no nível bom que ele estava para ir para o NA, para disputar a qualificatória no NA em busca de vagas que ele conseguiria facilmente no Nave ou talvez em outra equipe, porque talento ele tem para fazer parte de outra equipe. Então, assim, é um rolê muito aleatório para acreditar que realmente isso aqui iria colher bons frutos, a não ser que o EG também virasse europeu. E se o EG virar europeu, aí realmente aqui acabou. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora, que é o cenário DNA, né? O cenário DNA, temos aí Timberman, né? Timberman, que era uma das equipes que tinha uma certa qualidade de treino para você evoluir lá, se desmantela e agora só sobrou aí 2 chineses e 2 americanos, né? E adicionou um segundo jogador chinês, inclusive. Enfim, ATK é outra equipe que, assim, eu sei que tem vários problemas, tem coisas até que é difícil até comentar, boatos que surgem aí de questão contratual e salarial e tudo mais, que eu não quero me envolver nisso, mas a questão é que o ATK é outra equipe que está num rolê totalmente aleatório aqui. É uma equipe que não tem consistência nenhuma, aí sai o DJ e o Boden Master, e aí joga com Complete, e aí não sabe se fica, se vai. Enfim, o que me parece é que essa equipe do ATK, ela tá mais para miar do que para continuar. É a sensação que eu tenho. Inclusive esse Swisher aqui, ele é um excelente jogador. Eu acho que deveria ser só questão de tempo até que ele conseguisse ofertas melhores e alavancar a carreira dele. Até me surpreende ele não ter participado, né, dessa dança das cadeiras aí do NA até então. Até então, né? E assim, dos Estados Unidos, vamos dar uma olhada em como é o cenário NA atualmente. Temos aqui Nouns, e o Nouns também mudou, é isso? Que eu tô vendo? O Nouns também tá miado. Saiu um jogador, é isso? O Cynic saiu do time, né? Que era nada mais, nada menos que o capitão e a W. Então o time também aqui tá em busca do futuro aí, ver o que vai fazer da vida. Vamos aguardar, mas acho que esse time aqui deve continuar, sim. Aí o EG Black, o rolê dos EGs, nós já falamos que é um rolê também aleatório. Aí temos Party Astronauts, temos Complexity, que o Complexity não vem com essa história de o Complexity é DNA, o Complexity é DNA. Cara, o Complexity não é DNA, o Complexity joga a grande maioria dos campeonatos na Europa, faz bootcamps na Europa, um jogador deles, inclusive, nem visto tem para estar no NA. Então, assim, o Complexity não vai fomentar o NA. O Complexity vai fomentar a Europa. E vai disputar bootcamps e coisas na Europa por conta dos acordos das ligas que eles têm. Então, assim, do NA mesmo, galera, quem tá lá no NA constantemente, atualmente, essas equipes aqui, ó, é o Nouns, é o Party Astronauts, é talvez um EG, é o ATK miado, jogando cada semana com uma line, é o Wildcard, é o Strife, Fluffy Aimers, e aí desce a lista até para time de streamer que nem treinar, treina. E aí isso aqui é muito preocupante, galera. Isso aqui é muito complicado, é muito preocupante porque o cenário da NA, o pouco tempo que eu passei lá recentemente no projeto da Los Grandes, que inclusive já deixei mais do que público a minha insatisfação com relação ao projeto ter acontecido lá e inclusive, né, a logística futura também iria se prevalecer lá. E eu desde o começo fui contra isso e foi uma das exigências, uma das coisas que eu deixei aberto publicamente a minha insatisfação e o meu, né, desapontamento, que eu não acredito na região e não acredito em evolução de equipe, infelizmente, atualmente nos Estados Unidos, por conta disso que a gente está vendo aqui. Faltam equipes, as equipes são todas, tudo está meio miado, e assim, a culpa é de quem? A culpa é minha? A culpa é do Brasil? A culpa é da Europa? Não, a culpa é do cenário. A culpa é da falta de campeonatos, a culpa é do problema de vistos, né? A culpa é de tudo isso daí. E aí, assim, infelizmente, por diversos motivos, o cenário entrou numa situação, inclusive por conta do Valorant, o cenário entrou nessa situação aí, né, desastrosa. E aí, assim, agora,
mais do que nunca, Pício, o que fazer, né? São as vagas, o que vai acontecer com as vagas do NA, o que vai acontecer? Será que vai dividir as vagas? Qual que é o futuro, né? E assim, ao meu ver, seria importante ter o NA, mas ter o NA nessas condições e ainda com vagas, eu acho uma injustiça enorme, tanto com nós aqui da América do Sul, quanto com o pessoal da Europa também. Então, assim, eu sinto muito, mas treinar no NA não é uma opção para mim. Inclusive, me preocupa rolês de PEN e MIBR, que eu acho que, assim, estamos nesse período de transição, nesse período de mudança de jogo, num período que existe ainda muitos questionamentos, vai ter mudança nos times, dança das cadeiras e tudo mais. Ao meu ver, mais importante do que tudo isso é a logística, e eu estou na guarda de ver logística de MIBR e PEN para ver qual vai ser o futuro, porque se a logística for a mesma, dessa pegada de NA, de ficar treinando e tentando evoluir a equipe lá, me desculpe PEN, me desculpe MIBR, o time vai evoluir? Vai ter uma lua de mel? Pode até ser que evolua, mas infelizmente eu não acredito em consistência e não acredito que a equipe vai realmente deslanchar, e a não ser que faça muito bootcamp, a não ser que fique muito mais parte do tempo fora do NA, para realmente chegar num nível de consistência de disputar, por exemplo, grandes campeonatos e fazer o que a Imperial fez no último campeonato que eles disputaram. Essa é a minha opinião e me preocupa muito o cenário. E aí, assim, se dependesse de mim, eu pegava alguma dessas vagas aí, dava pro Brasil, dava pra Europa, e sinto muito, cara, o NA morreu, não tem muito o que fazer. O único time que vai realmente querer disputar vaga lá, talvez vai ser o EG, porque o Complex já tem vaga nos campeonatos, o Liquid também, e eu sinto muito por Now, sinto muito por Party Astronaut, sinto muito por esses outros cenários aí. Mas também é um reflexo de escolhas de vários jogadores lá do cenário profissional do NA, que foi pro Valorant, é toda a hype do Valorant, e tá aí o resultado também por conta de tudo que aconteceu. Fechou? Então é isso, galera. Minha opinião aí sobre o cenário do NA. Gostou? Curte, compartilha. O que vocês acham que deve acontecer com as vagas do NA e com o cenário do NA? Deixa nos comentários aí. Valeu, galera. Até a próxima.